pães, asmos ou ázimos, seu significado bíblico e espiritual. Parte 1. De forma a introduzir nosso estudo sobre esta festa tão importante e que faz parte da revelação da primeira vinda de Cristo como sombra de coisas futuras, podemos começar dizendo que as Escrituras estão repletas de festas e celebrações que não apenas marcavam momentos históricos para Israel, mas também carregavam profundos significados espirituais. A festa dos pães ázimos é uma dessas celebrações, instituída por Deus e observada pelo povo de Israel. Neste vídeo, vamos explorar sua origem, propósito e a conexão com a igreja cristã. Além disso, veremos como essa festa está ligada diretamente à Páscoa, que marca a libertação do povo hebreu do Egito. Antes de entrarmos no tópico 2, peço encarecidamente aos irmãos, não se esqueça de deixar o seu like, curtir e compartilhar e se inscrever no canal. Isso vai nos ajudar, e muito nesta obra. Seguindo em frente com a parte 2, origem e instituição no Antigo Testamento. Festa dos Pães Ázimos foi ordenada por Deus no contexto do Êxodo, momento em que Israel estava deixando a escravidão no Egito. Em Êxodo 12, 15 e 20, Deus instrui seu povo a remover todo o fermento de suas casas e comer pão sem fermento por 7 dias. O motivo era prático e simbólico. Ao sair do Egito, os israelitas não tiveram tempo de esperar o pão fermentar, pois a libertação veio de maneira rápida e decisiva. Além do aspecto histórico, o pão sem fermento traz um significado literal e um propósito espiritual. Literalmente, ele representa a pressa com que o povo saiu do Egito sem ter tempo para as preparações comuns da alimentação. Espiritualmente, o fermento na Bíblia muitas vezes simboliza o pecado, a corrupção e as influências mundanas. Ao remover o fermento, os israelitas estavam reafirmando sua pureza diante de Deus e sua completa dependência dele. A celebração acontecia anualmente, começando no dia 15 do mês de Abib, Nisan, logo após a Páscoa, e durava até o dia 31, conforme instruções em Levítico 23, 6, 8. Durante esse período, o povo de Israel deveria comer apenas pães ázimos e eliminar qualquer fermento de seus lares, lembrando-se do grande livramento que Deus lhes concedera. Parte 3. Significado espiritual. Para Israel e a igreja, a festa dos pães ázimos era uma forma de reforçar a consciência do povo sobre sua origem e destino. O pão sem fermento também era conhecido como pão da aflição, Deuteronômio 16, 3, pois simbolizava as dificuldades e provações que os israelitas enfrentaram antes da libertação. Era um lembrete de que a salvação veio por intermédio de Deus e não por esforço humano, e isto vemos no decorrer do livro de Êxodo, o livro do libertador, onde Deus efetuou milagres e manifestações do seu poder de forma tremenda diante dos olhos do seu povo Israel sob o comando de Moisés. No Novo Testamento, Jesus participa dessa celebração com seus discípulos na última ceia, Mateus 26, 17. É nesse momento que ele se revela como o Cordeiro Pascal, aquele que nos liberta definitivamente do pecado. Paulo, em 1 Coríntios 5, 7 e 8, ensina que assim como os israelitas removiam o fermento físico de suas casas, os cristãos devem remover o fermento espiritual, ou seja, o pecado de suas vidas, para viverem em santidade e plenitude na comunhão com Deus. Cristo é o cumprimento perfeito dessa festa, pois ele nos purifica do pecado e nos chama para uma vida sem contaminações espirituais. Aplicação para os cristãos. Hoje, o que essa festa nos ensina hoje, assim como os israelitas foram chamados a remover o fermento de suas casas, nós, como cristãos, somos chamados a viver uma vida livre,
do pecado, dedicando-nos a Deus com pureza e santidade. A festa dos pães ázimos nos desafia a olhar para a nossa caminhada espiritual e avaliar se estamos deixando o fermento da vaidade, do orgulho e da injustiça comprometer nossa comunhão com Deus. Podemos exemplificar isto através das palavras de Yeshua, o Cristo. Ele disse para os seus discípulos sobre isto, em Mateus capítulo 16 e versículos 5 e 6 assim. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não nos fornecemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Jesus estava ensinando os seus discípulos, pois eles conheciam apenas a justiça segundo os fariseus. Jesus precisou adverti-los, dizendo: Acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus, isto é, tomem cuidado para não serem enganados com as suas doutrinas. É importante esclarecer aqui que o fermento tem um efeito transformador na massa, mudando sua estrutura e fazendo-a crescer. É claro que é preciso discernir qual tipo de crescimento se está buscando. Algo que mude apenas na aparência ou também no interior, pois não adiantava os fariseus demonstrar uma firme devoção, quando na verdade seus corações estavam apodrecidos. Vejamos o que Jesus disse aos fariseus. Disse Jesus, Mateus capítulo 23 e versículo 27 a seguir: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Da mesma forma, o reino dos céus tem um efeito transformador no mundo. Quando os valores do reino, como amor, justiça, misericórdia e humildade, são vividos, eles trazem mudanças significativas, ampliando nossa visão espiritual, despertado em nós o desejo pela oração, jejum e o saber e conhecer da palavra de Deus. São suas escrituras que nos fornecem poder, virtude e graça para lutar, não contra a carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. É importante colocar aqui que as doutrinas, neste ponto dita por Jesus, está se referindo aos falsos ensinamentos, as falsas verdades distorcidas com dogmas humanos que nada podiam mudar a vida de ninguém. Vejamos o que Jesus diz em Mateus capítulo 23 e versículo 4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Hoje, não precisamos observar a festa como Israel o fazia, mas podemos aplicar seus princípios espirituais, buscar uma vida consagrada, livre das influências incorruptoras do mundo e fundamentada na palavra de Deus. Que possamos permitir que Cristo, nosso verdadeiro pão da vida, guie nossos passos e nos fortaleça espiritualmente. Concluo especificando e reforçando o que já dissemos no início, que esta festa dos pães ázimos está incluída na revelação da primeira vinda de Cristo sobre a terra. Era sombra de coisas futuras. Se esta festa representa um período de aflição e sofrimento através dos pães sem fermento e das ervas amargosas, ela nos apontava para o sofrimento que Yeshua, Jesus, iria passar em seu pior momento nesta terra. A responsabilidade de levar o homem à redenção e à comunhão com o Pai novamente. O dus de Abraão, de Isaque e Jacó. A respeito disso disse o profeta messiânico Isaías, no capítulo 53, versículo 2 ao 7, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum.
Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Concluo dizendo: Festa dos Pães Ázimos. Tem em si este significado de dor e sofrimento, da libertação através do Senhor, do fermento que leveda toda a massa, além de especificar que o povo não teria tempo de esperar a massa crescer, pois com rapidez e agilidade saíram do Egito. Também traz a lembrança não somente do povo de Israel, mas para toda a igreja, em todo o mundo atual, que através do sofrimento de Yeshua, Jesus, nós fomos alcançados. Espero, irmãos, que este estudo sirva para nosso entendimento o significado desta festa dos pães ázimos e possa nos levar a manter uma comunhão mais íntima com Deus, pois as coisas de Deus são sérias, justas e santas, e em breve a manifestação visível do Senhor se dará aos olhos de toda a terra e será vista em todo o mundo. Que nós sejamos achados santos e irrepreensíveis em Cristo, não apenas externamente, mas internamente, com frutos de arrependimento e obras de amor. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, curta, compartilhe e se inscreva no canal, para que possamos continuar fazendo algo para o Senhor e sermos achados dignos de alcançar a eternidade nele. A paz seja com todos.